Falar sobre um novo medicamento para o Alzheimer, o donanemab, que tem demonstrado eficácia para desacelerar a progressão da doença em estágios mais iniciais. Essa semana, uma etapa do estudo foi aprovado nos Estados Unidos e, por isso, está na linha com a gente o Dr. Daniel Barros, trabalhando também neste sábado para nos ajudar a entender melhor esse medicamento. Muitos ouvintes que tem pessoas na família com Alzheimer já mandando perguntas para a gente também. Tudo bem por aí, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Rô. Já começamos o dia com Humanamente, né? O sábado já abriu com Humanamente, estamos de volta juntos aqui. Doutor, o que a gente pode explicar sobre esse medicamento? Qual que é a diferença da atuação dele em relação a outros que a gente já tem disponíveis para a doença? Esse medicamento, Rolê, a gente precisa entender que ele não é ainda um remédio que esteja disponível para as pessoas. Isso é muito importante porque a gente repercute essas notícias que são boas, são avanços da medicina, e aí a pessoa já pensa assim, puxa, então eu tenho alguém com Alzheimer na família, posso usar esse medicamento, eu posso tentar adquirir, usar de alguma maneira, e não é possível ainda, porque na verdade a novidade que aconteceu foi, uma droga que vem sendo desenvolvida com um novo mecanismo de ação, um mecanismo de ação que vem sendo estudado para o Alzheimer. Porque a gente sabe que nesse tipo de demência, existem vários tipos de demência, né, que é quando a pessoa vai perdendo as capacidades mentais com o envelhecimento. No Alzheimer, existe uma deposição de algumas placas, são placas de proteína que vão se acumulando nos neurônios. Esse medicamento, ele usa o sistema imunológico da própria pessoa para combater esse acúmulo de placas. Então, acumulando menos placas, o que tem se visto é que a doença progride mais devagar. O mecanismo de ação é diferente, mas é um medicamento que ainda não foi nem aprovado pelo FDA. A notícia é que o FDA, que é a Anvisa americana, né, pediu para um painel de especialistas na neurociência, avaliar os riscos desse remédio versus os benefícios que eles trazem, que o remédio traz. E eles perceberam que é um custo-benefício favorável. Embora existam riscos de efeitos colaterais, o benefício se comprovou. Então o painel falou para o FDA, olha, por nós tudo bem. Agora o FDA vai depois analisar e vai depois dizer se aprova ou não, e aí que o remédio vai começar a ser disponível para as pessoas. Então, ainda tem um caminho. Sim, e não tem nenhuma previsão de quando esse remédio poderia chegar, por exemplo, aqui ao Brasil. Importante a gente explicar, né, doutor? Exato, porque tem esse caminho todo, né? O FDA ainda precisa aprovar, e aí depois precisa alguém querer trazer para o Brasil, e aí aprovar na Anvisa. Enfim, então, a notícia é boa, porque novos mecanismos de combate a essa doença que afeta milhões de pessoas no mundo todo, milhões de pessoas no Brasil, e que vem aumentando por conta do envelhecimento, estão sendo descobertos. Então a notícia é boa, mas precisamos encará-la com realismo, não é para agora. E também não é uma substância que consegue amenizar tantos sintomas. Na verdade, assim como outras, ela segura a progressão da doença no estágio mais inicial. Nesse sentido, ela é similar às que já existem, doutor? Neste sentido, em termos de o mecanismo de ação é diferente, mas a consequência é parecida, que é não deixar a doença progredir. A gente não tem ainda um medicamento que cure o Alzheimer, né, que reverta as perdas cognitivas, mas o foco é evitar que progrida. Por isso, essa é uma medicação que, quando aprovada, vai ser indicada para casos leves, casos iniciais, casos que ainda sejam até antes de ser propriamente uma demência. Quando a pessoa tem uma perda cognitiva, já não é normal, é um envelhecimento que já está trazendo perdas acima do esperado, mas a pessoa ainda não começou a ter prejuízos, precisar de ajuda. Neste momento, você conseguiria impedir a progressão dessa perda cognitiva para uma demência propriamente dita. Então, nesse sentido, é que ele traz uma esperança. Agora, a gente sempre fala, né, Rô, no Humanamente, nas colunas e nos programas, das medidas preventivas. Então, isso também é importante. Os medicamentos serão muito bem-vindos, mas a gente lembrar as pessoas que controlar a pressão, controlar a diabetes, evitar o sedentarismo, combater o sedentarismo, ter uma dieta saudável, fazer atividade física regular, tudo isso também são medidas preventivas para a perda cognitiva e para a progressão da perda cognitiva.
Sim, com certeza, isso é muito importante. Doutor, começam a pingar algumas dúvidas aqui de ouvintes. A Andrea perguntou se o diagnóstico do Alzheimer, ele é sempre certo, se há diferença entre o que há no livro, nos livros médicos e na interpretação de cada profissional. A gente costuma até dizer na medicina, né, Rô, que os pacientes não leem os livros. Então, os quadros nunca são exatamente como estão nos livros, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Mas a gente tem formas e protocolos para o diagnóstico de Alzheimer que envolvem não só a apresentação clínica, né, a queixa que o paciente e a família traz, mas testes que são aplicados, exames de neuroimagem. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente tem um diagnóstico provável ou muito provável de Alzheimer. Para dizer mesmo isso era Alzheimer, assim, a certeza absoluta é só depois que a pessoa morre que você vê que tinha lá, você faz biópsia e vê aquelas placas, né, nos neurônios, mas não precisa fazer isso para ter um diagnóstico suficientemente provável e começar os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje em dia. O Jefferson pergunta se os sintomas iniciais são sempre sobre esquecimento, doutor, falhas na memória, ou se ainda delírios e outros sintomas parecidos também podem estar relacionados ao Alzheimer. O principal é a queixa de memória e perda de outras funções executivas, né? Então, dificuldade de raciocínio, dificuldade de vocabulário, dificuldade com cálculo, dificuldade com atividades práticas que eram até então dominadas, associados à perda de memória. Outras demências podem ter outros tipos de sintomas, e a gente sabe que existem vários tipos de demência, mas no Brasil e em grande parte do mundo o Alzheimer ele é o mais comum e a queixa de memória ela é sempre bastante presente. Quais são os principais tratamentos que existem hoje para o Alzheimer, doutor, inclusive disponíveis no SUS? A gente ouve bastante falar de um adesivo que é usado para tratar o Alzheimer, mas ele é o principal? Então, hoje em dia, os medicamentos que tentam regredir, ou diminuir, desacelerar a progressão do Alzheimer são medicamentos que agem sobre um neurotransmissor específico, que vai diminuindo nas pessoas que têm a doença de Alzheimer, e com essa medicação, este neurotransmissor ele não diminui tanto, ele se torna mais disponível, ganhando algum tempo para os pacientes. Mas são tratamentos que, embora sejam eficazes, os ganhos, infelizmente, ainda não são expressivos. Né? A gente consegue adiar um pouco, a gente consegue ganhar um pouco de tempo, desacelerar um pouco a progressão, que são esses medicamentos que podem ser tomados por boca, podem ser usados via adesivo, só porque é uma outra forma de administração, mas todos agem mais ou menos da mesma forma sobre esses neurotransmissores. E existe um tempo médio, doutor, depois da descoberta da doença ou da apresentação dos primeiros sintomas, um tempo médio em que essa pessoa que está com a doença ainda preserva uma parte da memória? Muito variável, depende do quanto a pessoa tinha, né, de recursos previamente, o tempo de estudo, a sua saúde integral, né, a saúde física, a prática de atividade física, tudo isso vai interferir. Mais ou menos, se a gente fosse falar em média, uma média de 10 anos entre os primeiros sintomas da doença e depois da doença muito avançada, isso pode levar em média 10 anos, mas média você sabe o que significa, né? Tem gente que vai ser em 2 anos, tem gente que vai ser em 18 anos, e aí a média é em 10 anos. Então, é um número muito genérico para falar, porque, de fato, cada caso vai evoluir de uma maneira dependendo das características do próprio paciente. Sim, para terminar, doutor, o Anderson perguntou por que é difícil tratar o Alzheimer, tão difícil. Eu estava lendo até algumas outras pesquisas que existem de medicamentos, tinha tratamento com anticorpos, né? Muitas pessoas acreditando nessa pesquisa de tratamento com anticorpos para Alzheimer, mas tiveram sucesso em retardar a progressão da doença em ensaios clínicos, mas nas últimas 3 décadas não apresentaram resultados mais promissores, tentativas foram consideradas fracassadas, doutor. Por quê? Pois é, o cérebro é um órgão muitíssimo complexo. E a doença de Alzheimer, embora a gente conheça alguns mecanismos que estão envolvidos com ela, né, por exemplo, o acúmulo dessas placas beta-amiloides, diminuição da acetilcolina, enfim, a gente sabe alguns mecanismos, é difícil dizer o que é causa, o que é consequência, o que vem primeiro, quais são
os fundamentos da doença, tudo isso não está completamente esclarecido. Então, pela complexidade da doença, pela complexidade da apresentação, pelo número de pessoas que são afetadas, que traz um quadro também multifacetado, né, de muitas pessoas com apresentações diferentes, tudo isso vai trazendo e vai se somando como uma complexidade para o tratamento. Por isso que a gente insiste tanto na prevenção, né, Rô? A gente tem uma situação complicada no Brasil, que é uma população envelhecendo e uma população que não tem um grande tempo de educação. A gente sabe que tempo de estudo é um fator preventivo. No Brasil, a gente tem pouco tempo de estudo, em média, uma população que envelhece e é muito adepta de alimentação pouco saudável. Então, é uma bomba relógio mesmo, por isso que a gente sempre volta ao assunto no Humanamente para insistir na prevenção, que ainda é o melhor que a gente tem para fazer. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela hora extra aqui no fim de semana com a gente, falando sobre esse novo medicamento para o Alzheimer. Obrigada, doutor, e bom fim de semana. Bom final de semana, Rô, bom fim de plantão aí, bom final de semana para os ouvintes. Beijão.